Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem a 25ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssima desembargadora Isabela Peçanha, que é a relatora deste agravo de instrumento, que será julgada no próximo dia 4 de março, a partir de uma decisão de antecipação de tutela, daí a razão de se apresentar esse memorial como uma antecipação da sustentação que será feita. Eu não posso deixar de começar em agradecendo mais uma vez o esforço de Vossas Excelências para manter a justiça em funcionamento em épocas tão difíceis e dizer que este processo, de forma resumida, pode parecer complexo, mas é, em verdade, muito simples. Mas eu preciso fazer um resumo da história comercial para que alguns argumentos levantados pela parte agravada não fiquem com sentido equivocado, pelo menos a meu sentir. Em 2000, 4 irmãos, dentre eles o agravado, que tinham recebido um terreno de seu pai gravado com cláusula de incomunicabilidade e inalienabilidade, resolveram fazer um negócio com a minha cliente, que é a agravante, uma das agravantes, a outra é parte legítima. Ajustaram um protocolo de intenções, e inicialmente seria feito um hotel, depois uma parte hotel, depois um edifício misto, isso foi flutuando ao longo das negociações, até que, estabelecida a forma do projeto que seria desenvolvido, a agravante disse ao agravado que ele precisava retirar o gravame de incomunicabilidade, levando este gravame para o resultado do empreendimento que lhe caberia no futuro. Ou seja, se o terreno era inalienável, era preciso que se fizesse a subrogação deste gravame para os apartamentos que seriam de sua propriedade. Isso foi feito e o juízo da segunda vara de órfãos autorizou a subrogação, dizendo que os gravames da incomunicabilidade, então, seriam transferidos para os 3 apartamentos e meio que seriam entregues ao agravado. Preciso pontuar exatamente isso. Feito isso, se começou a tratar o projeto para a sua execução, quando então os irmãos brigaram entre si e houve várias ações, uma delas de extinção de condomínio, que só terminaram em 2016, só tiveram trânsito julgado em 2016. Então, o empreendimento não ficou parado entre 2000 e 2016, o empreendimento não ficou parado entre 2000 e 2020, que é a época atual em que ele está em construção, ele está em execução e edificação. Nesse período, as partes, especialmente as partes vendedoras, litigaram. As partes litigaram entre si, não contra a incorporadora, nunca houve uma ação contra a incorporadora, mas isso gerou uma impossibilidade de execução do empreendimento. Hoje, qual é o cenário? Essas ações todas foram resolvidas e o autor é proprietário, quitado, de 3 apartamentos e meio, porque em um outro apartamento, por conta do cálculo da sua participação na herança, ele ficará em condomínio com o seu irmão Ricardo, que também tem ação na justiça. Então ele é proprietário de 3 apartamentos e meio, cuja entrega para ele deveria ter sido feita, na visão dele, em 2018. Para a minha cliente, a entrega deveria ser feita no final de 2021. Então se discutirá a respeito de prazo de entrega, se o prazo está vencido ou se o prazo não está vencido. E o que fez este agravado aqui demandado? Ele requereu uma tutela cautelar para que o terreno fosse arrestado, para que todo o terreno onde serão construídos os 72 apartamentos do empreendimento, que originalmente tinha 3 blocos, agora serão 4 blocos, mas com apartamentos de uma conformação muito melhor, com uma avaliação absolutamente mais alta do que seria originalmente, para que todo o terreno, isso é importante, eles entraram com uma ação cautelar, com um pedido de tutela cautelar, para que todo o terreno ficasse arrestado, dizendo algumas coisas, e vou pontuar cada uma delas para que eu possa apresentar as minhas razões. Dizendo, a primeira delas é que a sentença de subrogação da segunda vara de órfãos impediria a mudança do projeto. Com todo respeito, isso não faz sentido jurídico, porque uma sentença de subrogação, o que ela faz é proteger o patrimônio. O que ela diz é que aquele patrimônio que estava protegido, o equivalente econômico, pecuniário àquele patrimônio, deverá ser protegido. É tão óbvio isso que durante 20 anos o agravado nunca sequer levou ao registro de imóveis essa subrogação.
pretendendo, nos parecendo então, que ele, afinal, quando recebesse seus imóveis, resolveria com seus irmãos sobre isso. A subrogação não é um direito do agravado. Ao contrário da leitura que ele faz, a subrogação é um gravame imposto por seu pai, como se faz normalmente para impedir que se dilapide o patrimônio quando se tem dúvidas sobre a capacidade de gerência. Mas ele não é titular do direito à subrogação. Ele não pode dizer, olha, eu tenho uma sentença da segunda vara de órfãos dizendo que 3 apartamentos são em garantia, não são em garantia, ficam alienáveis, então o projeto tem que ser executado dessa forma. Não, o projeto será executado e ele receberá os 3 apartamentos. Na verdade, por acordo até já oferecemos 4 apartamentos, mas ele quer vantagens patrimoniais que não cabem nessa matéria. Então, a subrogação não é um direito, mas sim uma obrigação dele mesmo, e isso está preservado com relação ao patrimônio. Essa questão de alteração de projeto não tem o alcance que ele pretende. O segundo, diz ele que a agravante está em estado de insolvência. Com todo respeito, não há nenhuma prova, a não ser a existência de algumas ações, e nós mostramos algumas ações em que ela é credora de 20, 25, 27 milhões de reais, algumas ações que se discute relação de consumidor, relação com outros permutantes, mas para dizer que uma empresa está insolvente a ponto de legitimar um arresto, é preciso muito mais, é preciso uma prova muito pré-constituída e não há sequer indicação dos valores dessas ações, que eu garanto a Vossas Excelências são ações de pequena expressão, perto do valor do empreendimento, perto do valor do patrimônio da própria incorporadora. O terceiro aspecto é que ele diz que precisa arrestar. Mas ele não diz para que precisa arrestar. Porque tendo conseguido esse arresto em meados do ano passado, até hoje ele não propôs a ação principal. Então veja, ele que é comprador quitado de 3 apartamentos e meio, não disse ainda se ele vai querer o distrato. Porque evidentemente quem quer o distrato não precisa arrestar o empreendimento. Porque o empreendimento precisa ser vendido para gerar dinheiro para lhe devolver. Por outro lado, se ele fizer uma ação de obrigação de fazer, com mais razão o arresto precisa ser removido, porque não se pode empreender se o imóvel está arrestado. Então, seria um contrassenso à sua própria pretensão arrestar o imóvel, arrestar o lote de terreno e exigir que os 3 apartamentos fossem construídos, porque isso não seria possível. Então, ele teria uma engrenagem diabólica para gerar um inadimplemento da incorporadora. Se ele propuser, então, uma terceira hipótese de ação, dentre as que eu consigo imaginar, uma ação de indenização por atraso de obra, ora, se ele impede a obra, a indenização não será paga porque a culpa do atraso será dele. Por qualquer ângulo que se veja, excelências, o arresto deferido foi precipitado, foi prematuro. E me parece, inclusive, que foi contrário aos interesses do autor. Aqui é gravado. O autor não sabe qual ação vai propor. O autor, eu até acredito que saiba, mas ele não quer desafiar o recolhimento de custas e enfrentar essa matéria. Ele conseguiu um arresto que é exclusivamente para constranger a parte agravante a lhe dar mais vantagens do que ela entende que são devidas. Ele tem direito a 3 apartamentos e meio, a agravante está construindo esses 3 apartamentos e meio, está tentando executar o projeto. A agravante ofereceu a ele propostas de acordo, ofereceu 4 apartamentos como proposta de acordo, ofereceu 3 apartamentos mais uma remuneração como proposta de acordo, e sequer houve resposta no processo acerca dessas manifestações. Me parece, então, senhores jogadores, que um arresto que se quer manter sem que a ação principal tenha sido proposta nos últimos 7, 8 meses em que foi deferido o arresto, merece ser afastado, sem prejuízo de eventualmente ser discutido mais à frente. Por último, senhores jogadores, nós oferecemos, se é uma oferta condicional, se mantido o arresto, que esse arresto não seja de todos os terrenos, mas sim apenas das unidades que serão construídas. Parte do terreno, a fração ideal correspondente a essas unidades, porque ele não terá direito. Ele tem direito a 3 apartamentos e meio, imaginando que ganhe uma ação indenizatória
pelo atraso que não nos parece ter acontecido, ele terá direito a mais um apartamento. Nós estamos oferecendo 4 apartamentos para que fiquem arrestados até o final da ação, porque são os apartamentos que se espera sejam entregues a ele por conta da relação contratual. Então, resumo, senhores jogadores, nós pedimos que esse arresto seja cassado. Ele é prematuro, ele é precipitado, ele é desnecessário à luz do que consta dos autos. Não há sequer prova de dívida líquida e certa, porque sequer se sabe qual é a ação que ele vai propor. Não há prova da insolvência. Mas caso vossas excelências queiram achar uma solução intermediária, houve uma oferta no agravo de unidades específicas, de apartamentos específicos, sendo os apartamentos do próprio agravado, para que esses sim fiquem arrestados, de forma que se possa caminhar para a solução, que é a execução do empreendimento. Como posto, o arresto vai impedir a execução do empreendimento e vai deixar o próprio agravado sem condições de receber o patrimônio que lhe é devido. Por tais razões, senhores julgadores, pedindo vênia, mais uma vez, por apresentar o memorial em vídeo, é que se pede seja mantido o efeito suspensivo deferido, cassado o arresto, ou alternativamente, que o arresto fique limitado aos apartamentos e mais um, foram 3, e nós oferecemos mais um para que a garantia seja adicional e não haja discussão sobre a sua capacidade de suprir uma eventual ação judicial, para que o arresto fique naquelas unidades indicadas, embora isso, eu lhes diga, irá inclusive prejudicar ou dificultar a obtenção de financiamento bancário para a construção. O nosso pedido principal é de que o arresto seja cassado e que, se assim não for, ele seja limitado aos apartamentos em discussão. Senhores jogadores, muito obrigado. Se espera, então, o provimento do agravo.